Para criar a churrasqueira e a pia, vou começar definindo a camada, escolhendo uma cor qualquer. Para visualizar melhor, vou escolher uma cor escura. Vou desenhar aqui o tamanho que vai ser minha churrasqueira e o tamanho da pia, tá? Já para delimitar os espaços. Então, arroba, minha churrasqueira vai ter em x.7 e y.8. Tá aqui. Vou mover para o ponto certo. Tá aqui, ponto 7 por ponto 8. Vai ficar meio pequeno. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Mais 20 centímetros. Isso. 1 metro. Nós vamos construir a primeira parte da churrasqueira com os comandos de construção de sólido. E o restante, a parte de cima, com malha. Tá? Então a gente vai começar a estudar a parte de malhas. Aqui eu posso isolar essa camada através do comando leiso. Olha só. Então eu sei que aqui é a minha churrasqueira. E eu vou começar a desenhar ela. Primeira coisa, eu vou dar um offset para dentro de ponto 15 para definir a parede da churrasqueira, tá? Ou ponto 15 ou ponto 10, porque geralmente trabalhamos com um tijolo deitado, tijolinho maciço, 10, tá? Aqui o fundo vamos permanecer, apesar da gente poder utilizar a parede onde está a churrasqueira, né? Como aqui é uma parede de um quarto, então vamos deixar do jeito que está mesmo, tá? E isso aqui eu vou estudar novamente a altura que tem que ser uma churrasqueira, que pode ser uma churrasqueira, por exemplo, 2 metros. E vou subtrair. Então eu tenho aqui um caixote. Olha só. Eu vou fazer agora a boca da churrasqueira. Vou fazer um retângulo que vai pegar desse canto até aqui. Eu vou utilizar o objeto, o track. Então eu marco aqui e na união deles eu clico. Fiz o meu retângulo para poder fazer a boca, então eu vou levantar isso aqui. Quanto que vai meu retângulo? Ponto 8, ponto 9. E eu vou extrudar esse retângulo, ponto 7. E agora eu vou fazer a subtração. Já que eu tenho o meu sólido maior, eu vou tirar esse sólido menor, Enter, retiro o sólido menor, Enter, e agora eu tenho a boca da churrasqueira. Olha lá. Certo? Ok. Eu vou utilizar a mesma camada de pingadeira ou de soleira, de preferência pingadeira, para fazer a boca, a parte de baixo da boca da churrasqueira. Olha só, eu vou emitir o comando de retângulo, vou clicar num canto, o outro canto eu vou usar novamente o track, vou fazer a marcação, indicar a direção e o valor, ponto 02. Então eu já tenho uma rebarba. Eu vou estudar esse retângulo com ponto 02 de altura. Eu tenho aqui minha base, tá? Com o comando fillet, vou arredondar essas partes. Eu vou clicar num canto, indicar a quantidade que eu quero, o raio que eu quero arredondar, ponto 0,05, ou seja, meio centímetro, né? Escolher também a parte de baixo, dar um Enter, ele vai arredondar os dois cantos. Tá aqui a primeira parte da churrasqueira. Eu poderia fazer a churrasqueira indo direto para cima, né? Mas vamos fazer um funil,
vamos fazer aquela parte de cima da churrasqueira que afunila e segue a chaminé menor. Então vou voltar pro layer, sempre não esquecer de trabalhar sempre no layer correto, tá? Churrasqueira. Como que eu vou fazer aqui? Para a gente trabalhar com malha, nós vamos trabalhar com o comando 3D Face. Para trabalhar com malha, para fazer essa parte com malha. Há necessidade de fazer com malha? Não, podemos fazer com sólido também. O 2009, a partir do 2009 já é possível você editar o sólido e fazer um funil, fazer essa pirâmide que a gente precisa, para ficando bem fácil essa edição. Mas por enquanto vamos fazer com malha, depois a gente faz com sólido, tá? Vou fazer um retângulo dessa parte até essa parte. Tá aqui o meu retângulo. Se eu clicar aqui nesse modo, no modo conceitual, eu vou selecionar o sólido e não a linha. Então eu posso mandar para baixo o sólido, aí eu consigo selecionar a linha. Através do comando Draw Order eu mando para baixo. Ok, tá aqui. Eu vou fazer um outro retângulo que vai ser a minha chaminé. Esse retângulo eu posso fazer num ponto qualquer. Vai ter ponto 5 por ponto 65. Tá aqui. Comando Move ou Snap eu coloquei no ponto certo. E agora eu vou mover em Z. Repare que está polar a distância e o valor de Z. Vou mover em Z cerca de 60 centímetros. Ponto 6. Então, pessoal, olha só, eu tenho essa linha e essa linha. Eu vou mover daqui para ficar mais fácil essa visualização. Olha só. Tá aqui. Entendido? Agora eu vou usar um comando chamado 3D Face. Tá? O nosso comando 3D Face. 3D Face. Esse comando aqui. 3D Face. Que tem como atalho 3F. Esse comando 3D Face que tem como atalho 3F, ele vai gerar um plano, tá, baseado em 4 pontos. Então como é que eu faço? Eu tenho aqui um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. São 4 pontos que me formam uma face. Uma face 3D. Então, com o comando 3D Face, eu vou clicar nesses pontos. Ó, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. E depois do quarto ponto, ele me fecha uma face. Certo? Encerrando o comando, tá? Eu posso chamar o comando de novo. Olha só, eu clico num ponto, clico no outro ponto, no outro ponto e no outro ponto. Ele me faz a outra face. Certo? Eu vou girar o meu objeto e executar o comando de novo. Mas olha só, o comando 3D Face, ele fornece uma forma mais fácil de a gente fazer isso, tá? 3D, 3F, tá? 3D Face, olha só, eu seleciono o primeiro ponto, o segundo ponto. Agora, olha a ordem, o terceiro ponto aqui e o quarto ponto em cima. Quando eu termino uma face, o ponto que era o terceiro ponto, que é esse aqui, fica sendo o primeiro ponto da próxima face. É uma continuidade. Esse segundo ponto aqui, ó, esse quarto ponto da face anterior, passa a ser o segundo ponto da minha nova face. Então basta eu continuar. Eu já cliquei no primeiro e no segundo, que eram respectivamente o terceiro e o quarto ponto da face anterior. Então eu vou clicar aqui, ó, o terceiro e o quarto ponto. Esse terceiro e quarto ponto dessa face já me formaram o primeiro e o segundo canto da face que eu quero formar agora. Então eu volto aqui, ó, terceiro e quarto, terceiro e quarto. Dou Enter e encerro o comando. Então, ó, eu criei a minha coifa. Eu vou mover essa coifa
para cima da churrasqueira. O solid, né, que eu usei. Tá? Aqui, para fazer a parte de baixo eu usei o solid. Não, o comando é o mesmo, é o 3F. Tá, eu fiz o 3F no primeiro. Não, não dei enter. Não dei. No início eu dei um enter para encerrar o comando para ilustrar. Aí depois agora eu fiz direto. Tá? Entenderam isso aqui? Bom, pessoal, agora falta fazer a continuidade da churrasqueira aqui. Certo? Para isso, nós vamos utilizar um outro comando de criação de malha, que é o tab surf. Tab surf. Esse comando tab surf também não tem nenhum atalho, então nós vamos ter que escrever. E como é que ele funciona? Ele pega um shape, uma polilinha 3D, aberta ou fechada, uma polilinha 2D aberta ou fechada, e cria uma malha baseada em um outro objeto, que seria que daria a direção da malha. Tá? Então veja bem, eu vou criar uma linha desse ponto, subindo em Z. Quanto? À medida que for necessário. Eu vou criar aqui, por exemplo, com 4 metros. Tá lá a minha linha até lá em cima. Aqui, eu sei que eu tenho um retângulo, que é uma polilinha 2D. E eu quero pegar esse retângulo e aplicar o Tab Surf e fazer com que ele crie uma malha seguindo a direção desse objeto, dessa linha. Tá? Então o que eu faço? Emito o comando Tab Surf, clico na minha linha, selecionei a linha, tá? E clico no meu objeto que vai ser o vetor que vai indicar a direção. Então eu clico aqui. Olha só, eu tenho que tomar cuidado com o lado que eu vou clicar. Eu vou dar um undo aqui e vou emitir de novo o comando Tab Surf. Vou selecionar o objeto, Enter, vou selecionar o objeto e vou clicar na parte de baixo. Aí ele vai para cima. Se eu clicar na parte de cima do vetor, aí ele vai para baixo. Tá. Então assim, eu